Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Muito bem, nessa quinta-feira, dia 22 de fevereiro, ao vivo aqui na maior e melhor rede de rádio do Brasil, Jovem Pan. Maringá, 23 anos. Vou dar uma dica, você tem que correr até o dia 28 de fevereiro. 2 promoções incríveis em qualquer restaurante Subway de Maringá e Sarandi. Imagine lá, você chega lá no Subway, eu quero um Subway de frango defumado com cream cheese de 15 centímetros, mais refri de 300 ml por apenas R$10. Ou, se você preferir, tem um frango defumado com cream cheese 30 centímetros, mais refri de 500 ml por R$20. 2 promoções para você aproveitar em qualquer restaurante Subway de Sarandi e Maringá. Corra, porque até o dia 28 de fevereiro, mais informações no restaurante, restrições se aplicam. Paulo Caetano, muito boa noite. Muito boa noite para você, Carioca, boa noite pro ouvinte Jovem Pan. Nós vamos de informação no Pan News, aqui dentro do Jurassic Pan. Hoje nós temos entrevista, então nós temos convidados especiais. Já está aqui no estúdio Agnaldo Vieira, André Almenari é quem eu vou chamar primeiro. Boa noite, André. Você tem uma informação pra gente de acontecimentos aqui da cidade, exatamente dentro dessa área de violência, né? Boa noite, primeiramente aí ao Paulo, ao Carioca e a todos aqui do estúdio. Boa noite, André. A direção da rádio também aí, por ter me convidado pela segunda vez essa semana pra gente falar sobre a violência. E a violência tá tão desenfreada em Maringá que nem delegado escapou dos bandidos. Tá sabendo já, Paulo? Não tô sabendo. Conta aí pra gente essa história. É o seguinte, ontem à noite, um delegado de Maringá, e nós temos que dar nome, né? Senão, tem vários delegados, então nós temos que dar nomes. Delegado Dr. Gustavo, da DENARC de Maringá, ele estava saindo de uma academia e ele foi abordado por 2 bandidos em uma moto, eles estavam armados, e o delegado estava usando uma pochete com a sua funcional, que é o distintivo, né? Que comprova que ele é uma autoridade policial, dinheiro e uma arma de fogo. E adivinha o que aconteceu? A arma foi junto. O delegado foi assaltado. Delegado assaltado ontem à noite em Maringá, tá certo? Inclusive foi registrado um boletim de ocorrência e agora a polícia está empenhada também para recuperar. Porque, em tese, né? E claro, tem uma arma de um polícia nas mãos de bandidos. Então, até conversei com o delegado hoje, ele pediu até pra gente realmente, até pra não falar isso, mas a gente tem um coronel aqui hoje, que vai vir aqui, que já está aqui no estúdio, Coronel Enio, que é o comandante do 4º BPM, mas a situação tá caótica em Maringá, né? Se imagina se um delegado, tudo bem que eu acho que o bandido não sabia que era um delegado. Eu ia te perguntar se eles não tinham ideia, ou às vezes sabia, né, gente? Não, mas creio eu que não sabia. Eles pegaram uma pessoa, ninguém tá seguro, lá, né, André? Exatamente. Foi um menino dentro de casa que não tinha nada a ver, agora um delegado que não tinha nada a ver. Exatamente. Então a situação é essa em Maringá hoje. A cidade tá violenta, não tem como a gente maquiar ela, dizer que não está. Está em todos os bairros de Maringá, a bandidagem tá agindo. Igual a gente falou essa semana agora, né? Eu estive aqui, nós falamos sobre a Praça da Catedral, sobre essa questão da criança, que inclusive essa criança tá com uma pneumonia na UTI do hospital, pegou uma infecção lá. A família tá assim, derrotada, tá precisando de fraldas. E por causa de bandido, de covarde, de pilantra, como esse bandido que atirou aí para matar uma outra pessoa e acabou causando os ferimentos nessa criança e ficou paraplégica. Então a situação é essa, Paulo. Até delegado foi vítima de bandidos ontem à noite em Maringá. Tá certo. André, você vai participar com a gente aí na entrevista com o Coronel Enio Soares, mas agora eu vou de política, eu vou conversar com Ângelo Rigon. O Ângelo vai atualizar a gente, você e nós aqui da Jovem Pan, você ouvinte e nós aqui da Jovem Pan, sobre o cenário político. Teve até confusão na Câmara Municipal de Maringá. Muito boa noite, Paulo Caetano, muito boa noite, Carioca, boa noite, amigo ouvinte da Rádio Jovem Pan. Eu considero a notícia política do dia. É a mudança na presidência do Podemos, partido aí criado pelo senador Álvaro Dias, em Maringá. Carlos Augusto Ferreira, popular Carlão, blogueiro do Carlão Maringá, estava desde o começo na presidência do Podemos e recentemente passou por problemas cardíacos. E lá em Araçatuba acabou sendo internado lá, sofreu uma outra cirurgia aqui dias atrás e, alegando justamente essas questões de saúde, ele anunciou oficialmente hoje que está deixando a presidência do partido. Em seu lugar entra um vice-presidente
que é o Luiz Carlos Maria, que foi candidato a vereador pelo PTB e que assume o cargo. Muita gente está achando que isso vai ser temporário, só até o senador Álvaro Dias começar a campanha lá pela metade do ano e haveria uma mudança na direção do Podemos. O Carlão se adiantou pelos problemas de saúde já ditos e agora assume em seu lugar o vice-presidente. Na nota em que ele comunica o afastamento, ele até agradece algumas pessoas, como eu e o jornalista Diniz Neto e o vice-presidente estadual do partido, Eliseu Chociai, que foi quem colocou ele no cargo. E diz que está torcendo aí pelo Álvaro Dias, pela consolidação do Podemos enquanto partido e, claro, ao senador Álvaro Dias pelo apoio que foi dado até agora. Nessa passagem presidindo o Podemos, o Carlão, que já presidiu o PSDC aqui em Maringá, que lançou à época, que foi uma surpresa da política paranaense, o Sargento Faur. Foi candidato quando o Carlão era o presidente do partido. Então ele teve felicidade nas 2 vezes em que presidiu partidos políticos aqui em Maringá. A outra notícia política do dia está ligada ao Legislativo de Maringá, a Câmara Municipal de Maringá, que hoje, infelizmente, não conseguiu chegar ao final da sua sessão, não conseguiu votar nenhum item da pauta da ordem do dia. Tudo por conta da bagunça, da desordem promovida por algumas pessoas, a maioria ligada ao tal do MBL aqui em Maringá, que foram à galeria da Câmara hoje na sessão só para atrapalhar e atuar como uma claque que, infelizmente, para eles, não teve sucesso. Como a gente comentou aqui, o tal pedido de comissão processante contra o vereador Carlos Mariucci não prosperou, simplesmente porque o texto está recheado de inverdades, e aí não tem tatu que aguente. O vereador Mariucci acabou sendo elogiado por outros companheiros que ressaltaram toda a sua trajetória e a sua seriedade no trato com a coisa pública. A Câmara de Maringá estaria marcando gol contra se abrisse uma comissão processante em cima, como eu abordei, de um prato frio, requentado e que trabalhava em cima de denúncias que já foram arquivadas por quem de direito, ou seja, pelo Ministério Público. Se fossem coisas novas, denúncias novas, coisa que tivesse prova, vá lá, mas não. O objetivo desde o começo era pura vingança, pura treta. O painel registrou 10 votos favoráveis ao arquivamento, a não aceitar, 2 contrários, Chico Caiano e Homero Figueiredo Marquese Lima, e 2 abstenções. Uma delas do vereador do Carmo, que discordava inclusive da documentação que acompanhou o pedido de comissão processante à Câmara. A única ausência foi do vereador Alex Chaves, que estava em viagem oficial. O resultado foi coisa de gente grande com a cabeça no lugar. Por enquanto é só, volta amanhã cedo no Pan News. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. Hashtag partiu pra cima. Muito bem, Paulo Caetano ao vivo aqui, 6h26, na maior e melhor rede de rádio do Brasil. A partir de agora, passa a bola pra você. É isso aí, Carioca. E o Coronel Enio Soares, que é o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, aqui de Maringá, já está aqui nos estúdios. Ele assumiu o comando do batalhão em 2016 e hoje a gente vai bater um papo com ele sobre segurança pública e os últimos acontecimentos aqui na cidade de Maringá, que deixou todo mundo em alerta. Coronel, muito boa noite. Muito boa noite, uma satisfação estar aqui em nome do 4º Batalhão, à disposição de toda a equipe. Também está com a gente aqui Aguinaldo Vieira e André Almenara. Eu vou tocar a bola pro André. André, pode ficar à vontade. Bom, primeiramente, boa noite, Coronel Enio, uma satisfação de receber o senhor aqui na Rádio Jovem Pan Maringá. E, bom, o acontecimento que deixou toda a sociedade realmente preocupada foi essa situação desse homicídio que aconteceu, então, no São Silvestre, no último final de semana, e que gerou também os ferimentos em 2 crianças e uma delas ficou paraplégica. Isso já é oficial, né? Por parte da família, dos médicos, a criança está paraplégica. E teve também a situação do homicídio na madrugada de domingo, né? Na Praça da Catedral. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião lá junto com o prefeito, autoridades policiais, e foi discutido também essa preocupação, muita reclamação das pessoas que estão indo à missa aos domingos,
porque elas estão chegando à Praça da Catedral, muitos viciados, muita bebida alcoólica. Foi até dito hoje, coronel, para se criar realmente um projeto do Alex Chaves, o vereador Alex Chaves, está propondo um projeto em relação a bebidas, que se acabasse a bebida em lugar público, talvez reduziria esses crimes. Eu até gostaria da opinião do senhor, mas assim, a preocupação é grande. A gente está vendo que a sociedade está com medo hoje de andar nos lugares públicos em decorrência dessa violência. Boa noite. Boa noite. Pois não, André, como todos aí estão acompanhando, nós comemoramos muito os resultados do ano passado em relação a homicídios, que teve um número bem aceitável, né, com menos de 7 homicídios por 100 mil. Infelizmente, esse ano começamos mal. Começamos com um aumento considerado em número de homicídios e ainda o que mais impactou é a gravidade, as circunstâncias que ocorreram esses homicídios que você citou aí. Eu até te digo que eu estava em Curitiba há poucos dias e eu fui no local de um homicídio na mesma circunstância. Um traficante na rua querendo atacar o outro traficante, e ele tentou se resguardar numa empresa. Ele entrou na empresa e executou aquele traficante e feriu o funcionário que estava lá sem nada a ver trabalhando. Então impactou muito, isso é uma coisa inaceitável o que aconteceu aí em relação, principalmente esses 2 homicídios. Eu gostaria de citar muito rapidamente que isso reflete claramente a ousadia do marginal, que significa o resultado da impunidade, da reincidência, porque isso não é como eles se consideram às vezes, um primário, uma pessoa que simplesmente reagiu a uma situação. Esses marginais, eles estão muito ousados quando a pessoa executou esse outro indivíduo nas circunstâncias que executou, sem poupar essa residência, inclusive percebendo a presença de criança, fez o que fez. A justiça tinha que tratar isso com todo o rigor que nós estamos discutindo. É impossível que a gente aceite, assimile e que coloque isso dentro da normalidade. A sociedade está muito certa em cobrar, as autoridades têm que tomar sua postura, tomar atitude, é o que tem que ser feito. Já vou respondendo o que você perguntou em relação à catedral também, que é uma outra coisa inaceitável, e te digo assim muito rapidamente que a partir da movimentação no Willie Davis, a Polícia Militar atuou, eles vieram para Erval, a polícia atuou, eles vieram para a Catedral e deu esse resultado, esse desfecho aí, uma pessoa de uma outra cidade que estava aí e que deu com desfecho que também não é um cidadão primário. Eu lamento muito pela mãe dele, porque é uma pessoa de bem da outra cidade vizinha aí. Então você vê como é que é. E tudo o que se fez em relação à proteção lá do ambiente do Willie Davis, da Erval, e o pouco que a polícia demorou para tomar o controle em relação à Catedral, eles executaram o crime. Agora a gente já está muito mobilizado, eu estou acompanhando aí, claro que nós somos os primeiros a ser demandados e a se comprometer nisso, junto com o Coronel Padilha e a Prefeitura, tudo mais, para que seja reavaliada a situação, te respondendo já em relação à Catedral e esses locais públicos de aglomeração de pessoas, para a gente reavaliar aquilo que tem que ser feito agora. E as operações que já estão começando a partir da Polícia Militar e da Guarda Municipal, naquilo que a gente pode reavaliar, reconduzir e tomar como responsabilidade primeira. Agora, não deve se isentar, deixar de lado a discussão de como deva ser tratada essas situações pela Justiça. Como que deva ser conduzido isso. Porque a gente fica vitimizando aí certas situações em relação a certas autorias e acaba que o marginal fica com essa capacidade de fazer o que tem feito, ou a coisa que é inaceitável para Maringá, que Maringá tem essa característica realmente de cuidar muito bem dos seus assuntos de ordem pública, e é o que nós estamos fazendo com muito afinco aí, a partir da análise criminal, daquilo que nós sabemos que temos que fazer, porque eu te diria, a análise geral é muito boa, só que infelizmente essas situações trágicas aí maculou e nos colocou em pavorosa na situação que nós estamos vivendo hoje. Coronel Enio, boa noite. Não dá para colocar a culpa sempre na polícia, tão somente. Essas audiências de custódias, como é que é a opinião do senhor? Me parece que de um número de 100 audiências, de 100 pessoas presas, parece que a média de 40 são colocados novamente em liberdade. O pequeno delito, às vezes avaliado pela justiça, não é um começo, né, para chegar a um grande delito e talvez preso, né? Exatamente, nós temos isso aí um acompanhamento, na verdade você já sabe, 44% dos presos aqui em Maringá, o ano passado na audiência de custódia voltaram para a rua, foram colocados em liberdade, ou seja, nós fizemos 2.500 e poucas prisões, em torno de 1.000 foram colocados no outro dia. Agora você imagina o que se pensa um indivíduo que comete um crime, que vai lá e que faz uma conversa qualquer e a justiça coloca na rua com um direito que ele não tem.
Então é assim, quando eu estou falando audiência custódia, eu não estou me dirigindo ao judiciário, a um juiz individual, especial, a um promotor, não. Isso aí é uma normativa do Conselho Nacional de Justiça, que colocou no país todo essa experiência, sem nenhuma consequência, vamos dizer assim, porque você ouve o autuado conduzido, que para nós é o bandido, e não ouve a vítima, não ouve o policial, não ouve ninguém, só ouve o cidadão lá que se coloca como vítima, e ele simplesmente, nesse caso é liberado, não estou dizendo que é uma situação de se reavaliar em relação ao judiciário, mas é uma norma que o juiz deva cumprir, ou seja, e atinge a sociedade quando o cidadão retorna para a rua. E aí você sabe, quando eu falo em impunidade, eu falo em reincidência, é claro, se no Brasil nós temos uma tendência de pena mínima e a pena mínima não tem um tratamento adequado, não precisa nem dizer o que vai dar. O que vai dar é essa potencialização da impunidade e, como eu disse, da reincidência, da ousadia do marginal. Você fica se perguntando o que adianta se prever uma pena, se não aplica, não se cumpre, o resultado é esse que a gente vê. O cara faz isso que faz em via pública. Tá certo. A gente já sabe dos números, né? Que o número de PMs e viaturas não é suficiente, né, para uma cidade como Maringá. Você sabe que nos plantões são pouquíssimas viaturas que estão trabalhando. Coronel, existe a possibilidade ou existe a ideia, ou pelo menos um projeto, de que uma tropa, por exemplo, que fica quartelada como o Choque, saia para a rua para fazer ostensividade maior assim na cidade, nesse tipo de momento que a cidade vive, por conta desses crimes, por conta dessa coisa que está acontecendo na Catedral, ou não? Não, você está certo. Claro que nós devemos ter alguns parâmetros para aplicação de efetivo. Eu preciso ter recursos com capacidade técnica e condições de fazer enfrentamentos próprios. Eu te pergunto, se eu colocar o meu efetivo de choque como estava hoje na rua, fazendo isso que você está dizendo, porque é isso que a gente tem que fazer, nesse momento fazer um esforço maior, nós estamos com choque em todos na rua, certo? Hoje, se você for ver até lá na Câmara de Vereadores, eventualmente foi o tenente da choque que estava acompanhando. Agora, e eu te pergunto, se nessa madrugada eu tiver rebeliões, um crime de alta repercussão, de grande repercussão, complexidade, eu vou ter que usar os mesmos. Então não preciso justificar, mas tem toda uma série de critérios e eu te respondo na tua razão. Realmente, nos parâmetros da ONU, aquilo que se deseja, que o comandante quer que você deseje, claro que nós precisamos mais recursos. Mas eu te digo, e não é para justificar a situação da Polícia Militar, nós não estamos no ideal, mas nós temos uma relativa capacidade e condições, tanto é que você vê. E quando eu digo que o problema da impunidade e tudo mais afeta outros fatores também, o próprio problema econômico do país e outras coisas mais, você vê vários crimes de homicídio aqui em Maringá têm ocorrido por conta dos andarilhos, das pessoas que estão vivendo em situação de rua, que se mataram aí a facada, tijolada e tal. Aí eu te pergunto, veja só, adiantaria a polícia para prevenir essa situação quando a pessoa foi morta com uma pedrada? Não é bem isso, quer dizer, não parece que é solucionável pela presença da polícia. Eu vou te falar uma coisa bem relativa, também não para justificar o lado policial, mas eu te digo assim que a coisa tem mudado, ela está realmente exigindo cada vez mais, porque eu te digo, presença policial, uma ronda, vale para todos nós, para toda a grande maioria da sociedade. Para o malandro, para o marginal, a presença policial é relativa, porque lá na situação onde que mataram o cara na Catedral, tinha 5 equipes exclusivas para fazer aquele atendimento, e nem por isso salvou aquela vítima ou reconduziu a situação para não acontecer. Então tudo isso é muito relativo, tem que ser tratado com muito critério, de forma muito abrangente, é muito envolvente, está muito certo quando toda a sociedade se mobiliza. A imprensa tem um poder grande nisso de ajudar essas discussões, de colocar também, de convocar a população a se envolver mais, ao ponto das denúncias ocorrerem com mais frequência, as pessoas tomar partido, tomar posição em relação àquilo que tem que ser feito para ajudar a polícia, porque nós estamos trabalhando para a sociedade e não trabalhamos para nós mesmos. Então nós precisamos de mais apoio, essa coisa de exigir mais de todos os setores, né, colocar nessa discussão aberta também para todos os segmentos do sistema. Os senhores também podem fazer isso junto com a Câmara de Vereadores, todas as lideranças, as autoridades, tanto até as autoridades legislativas, elas devem ser envolvidas nisso, porque tudo tem uma consequência. Autoridades civis eleitas, religiosas, os clubes, todo mundo convive, todo mundo tem uma relação muito direta na sociedade. Então nós não podemos ficar assim assumindo uma responsabilidade que não somos capazes de prover toda a solução disso que você almeja, que com muita razão, e eu te digo que precisa ainda mais. Claro que o número de policial facilita, de viaturas, tudo isso tem uma coerência. Sem recurso você não trabalha. A gente até tem uma expressão militar que a gente diz assim, dá a missão e dá os meios, né? Porque senão você não vai ter capacidade de cumprir a missão. Então eu te digo assim que nós temos boas previsões aí, muita coisa tem acontecido, tem sido feito investimentos importantes, e veja só,
Eventualmente o problema de estrutura não é de agora, desse momento do governo, ele vem lá de trás já fragilizado. Houve um abandono, um momento histórico aqui no Paraná e nós estamos pagando o preço até hoje. Tá certo, nós estamos conversando com o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar aqui em Maringá, o Coronel Enio Soares. Nós vamos para um break e a gente volta já aí nessa conversa aqui com o comandante Enio Soares. Paulo Caetano, 6h42 ao vivo, aqui na maior e melhor rede de rádio do Brasil. Vamos para o terceiro e último bloco. A gente está batendo um papo aqui, conversando com o Coronel Enio Soares, que é o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar aqui de Maringá, André Almenara. Coronel, eu fiz uma pergunta para o senhor em relação a bebidas, até desse projeto que está sendo estudado pelo vereador Alex Chaves aqui em Maringá, um projeto que prevê aí a proibição do consumo de bebida alcoólica em locais públicos. Mas antes do senhor responder, a gente recebe algumas reclamações. O senhor já foi prova que eu mesmo já procurei o senhor no comando do 4º Batalhão, já passei algumas reclamações da sociedade. Rua Paranaguá, na Zona 7. Vários estabelecimentos comerciais, bares com som alto, venda de entorpecente, muita arruaça. E hoje cobrei o Coronel Padilha também e gostaria de, depois que o senhor também pudesse ver essa situação da Rua Paranaguá, a extensão dela na Zona 7, e fazer um elogio. Na semana passada eu acompanhei uma ocorrência da polícia, teve todo aquele desfecho de uma simples abordagem. A polícia recuperou ali muita droga, muita maconha, e tinha aquele dinheiro também enterrado numa residência, né? Então houve o desfecho, começou em Maringá, o desfecho foi para Paysandu. Então, assim, um elogio para a polícia. Eu fiz isso em rede social, mas como o senhor também está aqui hoje na rádio, parabéns para a Polícia Militar, para os policiais que tiveram ali a sabedoria, né, e aquela faísca de abordar a pessoa ali e ir até o final, e o resultado foi excelente. É com o senhor agora aí. Muito bem, até quero aproveitar para parabenizar os vereadores e dizer da importância dessa discussão e desejar que toda a sociedade se envolva nisso, porque eu sou muito favorável, fico muito feliz de ver Maringá nesse nível de discussão, quando gostaria de regulamentar, de organizar essa situação da via pública, proibindo a bebida alcoólica de maneira desorganizada, liberando de maneira inconsequente. Porque a bebida alcoólica está relacionada com todas as atitudes, seja dirigindo, seja os comportamentos, a aglomeração de pessoas. Você pode ver, quando você me falou da perturbação do sossego, ela não existe alheia à bebida alcoólica, ela é uma consequência. Toda essa aglomeração de pessoas fora de qualquer estabelecimento, como a gente vê, ela é consequência da bebida alcoólica. E eu uso como argumento para te justificar a teoria das janelas quebradas, ou seja, baseado também nas sociedades que levam com maior austeridade essas questões de tratamento da questão de segurança, elas não autorizam. Até países vizinhos aqui, nosso, exemplo da Argentina e tantos mais, não autorizam a bebida alcoólica de qualquer, usar em qualquer local de qualquer maneira, porque ela realmente é um trampolim, é uma abertura, como dizem, uma porta de entrada. Então, assim, nós temos que ter muito critério, muita seriedade para tratar dessas coisas mais simples, que é a bebida alcoólica, e a própria discussão, às vezes ou outra, de que a maconha não é tão prejudicial, até discutem a liberação, é um absurdo, porque essas drogas, seja bebida alcoólica, seja maconha, seja o que for, ela vai dar entrada, ela vai conduzir, ela vai motivar, ela vai criar ambiente para os outros crimes. O tráfico de droga, ele é gerador de todos os crimes, de muitos crimes, de roubo, de furto, de homicídios, é o extremo, né? É o fim, é a situação sem mais nenhuma tratativa. Sem volta. Sem volta. Já é o extremo da violência, é o homicídio, a gente tem visto que tem ocorrido. Então é muito certo que deva ser discutido isso. Tomara que a gente chegue nesse nível de maturidade, ao ponto, bebida alcoólica, se fosse tão tranquila, favorável e benéfica, não seria necessário proibir. Não seria nem discutido no CID. Nós poderíamos discutir outras coisas mais importantes. Então você vê aonde nós estamos, aonde os jovens, os universitários, os pais, as famílias de fora que colocam Maringá, que é uma grande cidade, uma referência de estudo, trazem os seus filhos para cá estudar na universidade, são envolvidos com essas situações de rua, de locais públicos aí de total inconsequência por aqueles que ali habitam, aliás frequentam. E eu te digo, como é que a polícia, mesmo presente, vai ter controle de abordagem, de domínio dessas situações? Eu te cito, nesse mesmo dia do homicídio, quando a polícia fez frente a uma situação, claro que ela resistiu, não vai levar em conta, mas jogaram o pé da garrafa na polícia. Quer dizer,
Onde é que nós estamos? Por quê? Porque aquilo ali é uma reação, é uma consequência da bebida alcoólica. Você pode fazer uma pesquisa em relação ao problema doméstico, da violência doméstica, 80% é relacionado à bebida alcoólica. O cara não bebeu em casa, ele bebeu num lugar fácil, onde é barato, onde pode ver. É onde tem uma grande aglomeração de pessoas, a bebida barata e de fácil acesso, com total inconsequência do empresário que conduz isso. Porque é assim, você pode ver, se um determinado posto de combustível está tendo muita venda de bebida alcoólica, parece que o empresário assimila, conduz, ele aceita aquilo ali. Experimente as pessoas levarem a bebida alcoólica no porta-mala no posto dele para beber e ver se ele aceita. Daí ele quer a polícia, daí ele não quer mais. Então tudo isso, veja só que é um jogo de interesse muito terrível de consequência para a sociedade e para as pessoas e para nós que temos responsabilidade de ordem pública. Então, de parabéns, eu espero que isso realmente se conduza para essa solução. Em relação à rua que se colocou, isso é uma luta diária, constante nossa. Nós temos muitas apreensões, muitas atuações e não vamos jamais desanimar, estamos muito à disposição, junto com a guarda, que nós sabemos que agora vai trabalhar na nossa patrulha do som, do barulho, juntos, do sossego, vai trabalhar junto. E temos que continuar até que eles vejam realmente que não vale a pena, não compensa e que o mais interessante, o mais inteligente é se comportar minimamente com um pouco de civismo e responsabilidade pública. Coronel, o senhor acabou de falar da participação da Guarda Municipal. O Coronel Padilha esteve aqui esta semana também, secretário municipal de Segurança Pública. Como é que o senhor vê o auxílio da Guarda Municipal, até onde a Guarda Municipal pode atuar, até de que forma ela pode auxiliar o trabalho da polícia? Nós temos, me parece que, bons resultados em Sarandi com o Joel Inglês lá no comando de secretário de Segurança da cidade de Sarandi. Maringá é o projeto de ser a Guarda Armada. O senhor vê isso beneficamente ou isso atrapalha ou ajuda? Eu te digo, pena que Maringá ainda não é um exemplo que deveria ser nesse sentido, mas está trabalhando para isso. Agora o Coronel vai ajudar lá conduzir o que precisa ser conduzido para melhorias e o relacionamento com as instituições vai ser muito fácil agora, como a gente existe todo um conhecimento dele, uma condição. A gente está muito à disposição, nós já estamos conversando bastante e com certeza eu te diria assim, para o cidadão que paga imposto, que precisa de atendimento do serviço público, não depende da cor da farda, nem da viatura. Eu te diria até que não depende muito o calibre da armamento que ele usa ou não usa. Então é preciso que a Guarda realmente venha de encontro das necessidades, que trabalhe a favor de Maringá, independente dessa questão de competência por enquanto, mas tudo isso está sendo muito tratado com muito critério em relação à formação da Guarda, nos critérios que exige para ela usar o armamento necessário para executar o policiamento um pouco mais de risco. E com certeza, isso aí Maringá vai sair ganhando todo o conjunto. Nós precisamos que quem possa, quem deva contribuir, faça a sua contribuição. E nós sabemos que a Guarda tem a sua competência, tem o seu trabalho primário, mas ela pode também e vai fazer como outras cidades, contribuir nessa questão da ordem pública, da segurança pública, subsidiariamente à Polícia Militar, da mesma maneira que a Polícia Militar também trabalha subsidiariamente em locais onde não tem a Polícia Federal, ela faz a competência e depois repassa. Tudo isso é muito possível, precisa muita compreensão, precisa muito interesse, empenho de todos. Então, tá de parabéns aí a Guarda Municipal junto à sua direção, e a gente está muito receptivo para trabalhar junto da maneira que já estamos começando. Última pergunta, Coronel, como é que o senhor... Claro que se tiver um roubo, um assalto, um homicídio, ninguém gosta, ainda é alto. Mas especificamente para Maringá, os números ainda estão dentro de uma possível normalidade, dentro do aceitável ainda, né? Apesar de que qualquer situação ninguém gosta. Mas ainda os números apontam, os números principalmente que a PM tem, eles ainda colocam como Maringá ainda uma cidade segura? No momento sensível, desde que a gente está discutindo uma situação tão trágica que ocorreu, até nem fico muito à vontade para colocar os números, dá a impressão que eu estaria satisfeito com os números. Da maneira que você falou, como é que eu vou falar dos números positivos quando eu tenho essas famílias chorando? Mas, na verdade, com a permissão dessas famílias que são vítimas dessas situações mais graves, os números são favoráveis, Aguinaldo. Os números são bem aceitáveis, são tranquilos, não é vaidade de comandante, nem pretensão nossa, mas realmente nós estamos num patamar muito mais elevado, muito mais avançado em relação às realidades paranaense e brasileira,
A gente sabe disso, tem segurança disso, e não significa que nós vamos fazer menos, a gente quer cada vez mais, né, avançar e produzir mais, mas são muito aceitáveis. Eu te diria assim, nós temos diminuição tanto no roubo, temos diminuição nos furtos, nós temos um combate muito forte em relação ao tráfico de drogas, com um aumento muito grande de autuações e de apreensões, mas muito grande mesmo, eu posso te especificar num outro momento. E infelizmente, por conta desse aumento dos homicídios aí que aconteceu, nos abalou bastante. Mas a gente vai retomar, vai reconduzir essa situação aí de presença policial, de operações de várias naturezas, de operações. Os senhores vão ver a partir dessa semana já está acontecendo. Eu tenho agora uma retomada de um efetivo que a gente está recebendo de retorno da Operação Verão. Nós vamos colocá-lo a serviço especificamente em Maringá. Então está muito bem, isso que eu gostaria de compreensão da sociedade. A gente tem que ter também essa gratidão, né, por todos esses policiais que trabalham, por todos aqueles que estão empenhados, pelo serviço que fazem. Senão dá a impressão que a gente não está considerando isso tudo. Então eu fico muito feliz de você ter perguntado isso e te dizer que está muito bem, podemos melhorar. Mas não é um motivo para a gente se desesperar quando nós temos o controle. Como eu te disse, uma coisa ou outra ocorreu e trágica, mas não significa que nós não estamos vencendo as demandas. Tá certo. Coronel, eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar. Eu fiz essa mesma pergunta para o André e eu quero perguntar para o senhor. Existe uma maneira, um ideal, pelo menos, né? A sociedade de bem gostaria de uma resposta dessa, de quebrar a bandidagem. Existe uma maneira de acabar com isso tudo, ou isso é utopia, não existe mais? Um serviço de inteligência? Exato, existe uma maneira de acabar com essa criminalidade extrema do jeito que está ou não? É impossível. Eu te falei que é sistêmica a situação, ela é toda uma evolução histórica, cultural e de descaso ou de falta de política séria, severa, do jeito que você me indicou que deseja, eu também desejo, eu trabalho nisso. Só que assim, não existe um milagre, uma fórmula, porque nós estamos tratando com seres humanos, com pessoas. Então é a mesma coisa que te perguntar a você, eu te diria assim, você conseguiria colocar uma pessoa desqualificada numa função de alto desempenho, alta performance no emprego? Você não vai conseguir pegar uma pessoa modesta, sem conhecimento, para desempenhar uma função importante. Então é difícil você trabalhar com a sociedade, uma parcela da sociedade brasileira sofrida, que tem problemas econômicos, de cultura, de estudo, de autoestima, de família, de estrutura social e tudo mais, e dizer que você vai pegar e vai resolver tudo isso aí com polícia, ou seja, com choque de algum sistema, seja ele de onde fosse, de justiça, de polícia ou qualquer outro. Então isso aí é uma coisa que vai depender muito de um processo. É um processo, por isso nós temos problemas sérios no Brasil a serem resolvidos e infelizmente eu sou muito otimista, eu sou cristão, mas a gente tem que ter muita fé e perseverança, mas demora um pouco. Então eu não gostaria de te dar uma resposta que não fosse a que você gostaria de ouvir, mas é assim, tem que se trabalhar muito, tem que se levar muito a sério essas questões e demora um pouco para você reconduzir uma situação, por exemplo, onde a gente está reclamando que a maioria dessa criminalidade é jovem. Muitos que são vítimas do crime são jovens. E aí até eu faço aquela brincadeira com você. O malandrinho, o jeitinho brasileiro, malandrinho carioca, virou um bandidão. E daí como é que se faz para recuperar isso? Essa questão da droga, do usuário e do traficante. Como é que se convence o traficante a trabalhar? Se convence, como dizem na brincadeira aí, você convence o cara a ganhar o salário mínimo quando você sabe que a situação no informal ou paralela, no crime, é uma outra realidade. Então é muito complicado, eu gostaria de ser muito honesto, e estou sendo contigo, no sentido de dizer para a população isso. Vai depender de um bom tempo, de um bom trabalho de todos, nós precisamos melhorar o país para melhorar a realidade, para que essas pessoas realmente se encontrem numa outra situação, porque não vai ser, por exemplo, muitas teorias políticas dizem isso, construindo prisões para todos. Teríamos que cuidar com muita humanidade isso tudo. Conduzindo a educação, conduzindo o emprego, conduzindo as questões estruturais do Estado, do país, para que as pessoas tivessem condições de ambiente. E vale muito o que é discutido aqui, que nós temos que cuidar dos nossos ambientes públicos, de praça e de aglomeração de pessoas, da maneira que nós queremos, não da maneira que eles vão, inconsequentemente, promover as desordens. Tá certo. A gente conversou aqui com o Coronel Enio Soares, que é o comandante do 4º Batalhão. Gostaria de agradecer a presença do Coronel. André, muito obrigado. Aguinaldo, muito obrigado. Valeu. Nós já estamos aqui em cima do laço. Carioca, a gente volta amanhã de manhã.
Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho, com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho, pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Partiu pra cima. Vem ser jovem com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto. Vem ser jovem, partiu pra cima. Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para. Nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude.